Bem-vindos ao podcast que reúne convidados com pelo menos uma coisa em comum. Torres Vedras. O que partilhamos, onde divergimos e o que fez a diferença são eles a contar no seguinte episódio de Torres Vedras é. Olá, bem-vindos a um novo episódio do podcast Torres Vedras é. Aqui comigo tenho Joaquim Ferreira, diretor clínico do CNS Campus Neurológico, subdiretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e coordenador do projeto Medicina U-Lisboa Campus de Torres Vedras, por parte desta. E também Bruno Camilo, presidente da Sociedade de História Natural, paleontólogo, especializado em histologia. Dr. Bruno, se calhar começávamos por si e ia-lhe perguntar, sim, resumidamente, o que faz um paleontólogo? Bom, isso é uma pergunta que eu costumo lançar sempre quando vou às escolas, para tentar perceber um pouco qual é realmente a noção que as pessoas têm sobre o que faz o paleontólogo e a utilidade da paleontologia na sociedade. A primeira resposta é sempre óbvia: estuda os fósseis ou estuda os ossos. O paleontólogo faz muito mais do que isso. O paleontólogo, a paleontologia, dedica-se ao registro da vida no planeta Terra desde que ela surgiu, basicamente até que existem formas fósseis ou subfósseis. Se não houvesse paleontólogos ou paleontologia, nós não tínhamos noção do que é uma extinção em massa, dos impactos das extinções em massa. Portanto, nós temos que pensar um pouco também nessa perspectiva. Sem a paleontologia era muito difícil detectar reservas de hidrocarbonetos, por exemplo, e embora a tendência será reduzir o petróleo, nós nunca nos vamos livrar do petróleo. Portanto, o paleontólogo ou os paleontólogos, cada um nas suas distintas áreas de intervenção ou de estudo, dão um panorama bastante completo do nosso planeta e para fora do próprio planeta. Hoje em dia existem paleontólogos que tentam perceber se existiram formas de vida noutros planetas. Portanto, é claro, e é também uma forma, é uma área bastante apetecível para passar o interesse pela ciência, especialmente aos mais novos. Eu diria que a grande vantagem de estudar dinossauros é essa: nós conseguimos captar as crianças para a área das ciências, que é às vezes difícil de o conseguir. Sim. Mas a paleontologia é um bom Existe todo caminho. um imaginário do trabalho de campo de um paleontólogo, não é? Sim, e que é efetivamente feito quase diariamente ao contrário daquilo que as pessoas pensam, não é? Sim. E uma descoberta e esse trabalho de campo é uma coisa que por vezes pode demorar meses, não é? A intervenção, a exumação, sim, às vezes é relativamente rápida, se tivermos sorte e boas condições de acesso, se estivermos em camadas que estão no topo da arriba, sim, é relativamente fácil, ou nunca é fácil, mas é menos complexo do que temos um grande dinossauro no fundo de uma arriba. Preparar os fósseis, chegar até ao estado da publicação numa revista científica, isso muitas vezes demora muito mais anos do que a própria intervenção. Claro. Não é? E é preciso alguma preparação física especial para chegar a esses sítios? Estava a falar de arribas e... Acho que deve haver sítios bem complicados onde chegar. Não é? Convém ter algumas noções básicas de segurança, saber manusear algum equipamento, ter a noção que nós estamos num contexto muito complicado, que são as arribas. Portanto, mas nós normalmente damos formação, especialmente aos novos estudantes de mestrado. Muitos deles nunca tiveram uma atividade de campo dura, por assim dizer, fora do contexto académico. E temos que prepará-los para as nossas circunstâncias, porque alguns já têm alguma experiência na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, e quer dizer, aquilo é tudo à superfície, quer dizer, não há arribas, há montanhas, mas não, especialmente na Alemanha, mas não há arribas, não é? Claro. Portanto, temos que dar essas noções básicas de segurança. E Torres Vedras tem um património paleontológico rico? Normalmente associamos muito, não é, os dinossauros à Lourinhã quando falamos em Torres Vedras. As camadas geológicas são as mesmas. O que há na Lourinhã existe aqui. Nós temos uma porção, contudo, que não existe na Lourinhã, que é a fase terminal do Jurássico. E é uma área que nós estamos a trabalhar muito agora, porque estamos a estudar
modelos filogenéticos, por assim dizer, que antecedem um momento de extinção dos grandes grupos de dinossauros clássicos do Jurássico Superior, e quando chegamos ao Cretácico Inferior é tudo diferente. Nós neste momento encontramos uma espécie, que será uma nova espécie, que nos diz que muito provavelmente a origem daquele grupo, que é um grupo clássico, depois mais tarde vão ser uns ícones dos ecossistemas em que viveu o T-Rex, que afinal a origem deles poderá ser na Europa e não na Ásia como se punha. Portanto, trabalhar em modelos de paleobiogeografia. Este espécime é muito curioso porque tem a parte posterior do crânio está preparada, e nós temos o endocrânio, ou seja, a cavidade onde estava o cérebro está preservada, e nós fizemos micro-CT scan, conseguimos reconstruir o cérebro, inclusive reconstruir parte do ouvido interno, o que é único para o contexto português e especialmente para o contexto peninsular, porque há muitos poucos crânios, dinossauros em geral, e muito menos deste grupo. Então, porquê que acha, eu estava aqui a falar da Lourinhã, porquê que acha que acontece esta associação? É uma questão de marketing? É uma questão de marketing, sim, claro. É preciso perceber que o Museu da Lourinhã existe há muitos anos. Nós estamos à espera de abrir o nosso centro de investigação em Santa Cruz, em que vai ter uma componente de exposição que não é sobre os dinossauros que aqui viveram também, mas é a ciência que está por trás da paleontologia. Portanto, vão visitar um centro de investigação em que vão perceber como é que nós chegamos às conclusões a que chegamos, quais são as tecnologias que estão por trás desse trabalho, que hoje em dia não é meramente descritivo de olhar para o fóssil e comparar. Às tomografias, a difração de raio-x, quer dizer, toda uma panóplia os microscópios eletrónicos de varrimento para perceber dinâmicas de mastigação, as biomecânicas. Portanto, nós queremos que as pessoas vão a este centro de investigação perceber como é que se faz a ciência. Um dia, quando existir o museu, vão ter essa componente, mas vão ter também mais sobre o elenco faunístico e os ecossistemas. Portanto, nós ainda não temos isso. Portanto, é perfeitamente natural com a publicidade que é feita, porque é uma nova espécie, eles metem no museu e vão conseguir de imediato, as pessoas vão conseguir aceder a espécie. Nós não conseguimos fazer isso. Mas eu creio que isso será invertido, e cada vez mais neste contexto de um geoparque, faz todo o sentido que haver aqui uma espécie de uma âncora, um caminho conjunto de turismo paleontológico ou geoturismo que abarca Lourinhã e Torres Vedras exatamente por estes contextos. Portanto, não há... Temos perfeitamente inverter isso e beneficiar Santa Cruz durante o inverno também dessa componente turística que está bastante carenciada. E todos beneficiam dessa colaboração. Eu ia lhe perguntar algum exemplo de uma descoberta em Torres Vedras que tenha sido assim mais significativa, mas falou agora, será essa que mencionou? Esse por acaso não é de Torres Vedras, esse foi um achado muito antigo do Carlos Puchel. De Torres Vedras nós temos um achado fantástico, eu diria que é único para os contextos do Jurássico Superior a nível mundial, e que saiu no National Geographic do ano passado, agora saiu em dezembro. Basicamente nós temos um conjunto, eu diria que são 2 metros quadrados, entre 2 a 4 metros quadrados, de um bloco em que estão 3 dinossauros da mesma espécie, que aparentemente morreram numa poça de lama. Nós sabemos, pelo tipo de sedimento que está à volta, que era uma zona bastante árida, ou seja, pelo menos passava um período de aridez, e nós, por um bocado com treino de geologia, conseguimos percebê-lo. Portanto, aquela zona era quase uma coisa estranhíssima, um corpo estranho no meio daquele contexto, e quando fomos cavar realmente demos conta que existem esses animais. Temos 3 indivíduos lá dentro, e que é um procedimento que nós fazemos sempre quando existem estas situações mais complexas. Começámos a fazer triagem dos sedimentos, e no meio da triagem dos sedimentos começamos a dar conta que existem pequenos vertebrados, que não dinossauros. Vai sair uma nova espécie de mamífero já desta jazida, que vai ser o Campbellodon torriensis. Campbellodon é o dente
de Cambelas. Torrienses é dedicado aos torrienses. E ao Sport Clube União Torriense, pelo seu 100º aniversário recentemente, não é? Portanto, e o curioso é que nós temos uma camada que indica que existia um rio, não um rio de baixa profundidade, mas os estudos que estamos a fazer indicam que provavelmente esse rio tinha secado e o que existia era uma saturação de água no subsolo e que fazia tipo uma nascente. Por isso é que os animais estão semi-articulados. E aquilo que nós estamos a ver é que eles estão de cabeça para baixo, os três. Portanto, as patas estão todas quase à superfície e as partes dos crânios estão todas em profundidade. Resta saber se são novas espécies, ainda não fizemos relativamente aos dinossauros. Os pequenos vertebrados, não há um único que seja um animal exclusivamente aquático, ou seja, todos os animais que ali estão, como crocodilomorfos, não viviam, e especialmente as espécies que nós estamos a identificar ali, não viviam na água, eram terrestres. Os crocodilomorfos eram extremamente diversificados. Alguns corriam como cães, tinham as patas como os cães, como têm os mamíferos atualmente, não naquela postura de lagarto, quase lagartos, sim. Portanto, esses animais, qualquer um desses animais viviam em terra, iam ali beber água e ficavam presos. Portanto, de facto, a melhor forma de traduzir é aquilo é uma janela para o tempo profundo, para os ecossistemas do tempo profundo, porque esta associação, nós encontramos dinossauros, mas às vezes cavar à volta não encontramos mais nada a não ser restos de dinossauros, que são as carcaças transportadas nos rios. Aqui nós temos um ecossistema, nós conseguimos dizer que estes animais partilharam o mesmo espaço físico, o que é extremamente interessante, porque é um dos papéis, voltamos ao princípio, um dos papéis do paleontólogo é a reconstrução dos ecossistemas do passado. Não é? Relativamente às espécies dos dinossauros, eu neste momento vou começar já a fazer os cortes histológicos para saber se eram indivíduos adultos, porque é a única forma que nós temos de saber é pela histologia, pela paleohistologia, se já tinham atingido a maturidade sexual, já tinham atingido a maturidade esquelética. Portanto, há ali ainda muito a fazer. Eu creio que seriam animais, formas de pequenas dimensões, mas posso estar enganado só quando a ciência debitar as suas conclusões é que nós podemos entrar numa discussão mais profunda. O estudo da paleontologia podemos dizer que é útil para a época contemporânea, não só para perceber o passado, mas para o futuro também? Sim, exatamente. Aquilo que eu referi no princípio. A paleontologia foi fundamental para a percepção de extinções em massa que existiram extinções em massa e que elas são, em muitos casos, vastas. E elas são tão vastas que são elas que até às vezes definem os períodos geológicos. O desaparecimento de determinados ecossistemas marca um tempo geológico. Não quer dizer que a ciclicidade da deposição de sedimentos seja diferente, mas marca eventos planetários, portanto, eventos à escala global. Imaginem, nós hoje em dia nós podemos achar, e sabemos que existem espécies em perigo de extinção. Certo. Mas qual é o significado disso? São eventos regionais ou são eventos à escala global? Qual é o impacto da ausência dessas espécies no futuro? Qual é o impacto que elas vão ter nos ecossistemas presentes? Isto é tudo um balanço. Claro. Não é? Portanto, sim, é extremamente importante compreender estas dinâmicas da Terra para percebermos e a calcularmos muitas das coisas que poderíamos, já com esta fase de crescimento, tentar resolver, mas aparentemente não aprendemos grande coisa. Claro. Professor Joaquim Ferreira é o coordenador do projeto Medicina Lisboa, campus de Torres Vedras. Torres Vedras não é uma escolha óbvia, talvez para muitos, quando falamos em formação médica. O que é que a região oferece que a torna especial para este projeto? Oferece pessoas. E ao ouvi-lo, de facto, falar de medicina, depois de ouvir estas descrições, leva-nos aqui a um grande desafio, não é? Como é que nós podemos gerar o mesmo tipo de atração para Torres Vedras, tornando-a também um sítio, eu diria, atrativo para ter pessoas competentes na área da medicina.
é um bocadinho aquilo que o Medicina ou Lisboa Campos de Torres Vedras pretende. Qual é que é a ideia por trás? A ideia por trás é trazer um centro académico para esta região. No fundo, trazer um polo da Faculdade de Medicina para a região de Torres Vedras. A primeira pergunta é por que não? Não é? Porque não? Torres Vedras é um sítio fantástico. Não é? Estamos a meia hora de Lisboa, estamos a 10 minutos da praia, é um sítio, eu diria, mesmo economicamente desafogado, ou seja, as pessoas, apesar de tudo, têm acesso a cuidados de saúde, melhores ou piores, com mais ou menos limitações, mas diriam, somos um concelho privilegiado mesmo comparativamente com outras zonas do país. E aqui a pergunta é o que fazer diferente para melhor nesta região. E um bocadinho aquilo que o Campos procura refletir, no fundo é uma visão um bocadinho para podermos dar resposta a problemas atuais, mas que vão ter um impacto muito maior no futuro. Um bocadinho fundindo-se com as questões da paleontologia, não é? O que é que podemos aprender hoje, não é? Fruto do passado, mas que tenha de facto impacto para o futuro. O exercício da medicina hoje em dia é um desafio. Não é? Basta ligarmos a televisão todos os dias e deparamos-nos com problemas, com dificuldades de acesso, com questões de urgências a fechar. E a primeira pergunta é porquê? No fundo é exatamente o mesmo exercício. Porquê é que isto está a acontecer agora? Por várias razões. Razões, eu diria, de mudança de atitude também por parte dos profissionais de saúde. O conceito do médico de família clássico, que vivia numa das aldeias de um concelho de Torres Vedras e no fundo era um médico de toda uma população, esses médicos já não existem. E as novas gerações já não têm a mesma disponibilidade para viver numa aldeia isolada e prestar cuidados de saúde a toda uma população e que desempenhavam um papel fundamental. Depois Torres Vedras, na área da medicina, tem um problema de atractibilidade. De facto, é espantoso como é que a meia hora de Lisboa não se conseguem reter profissionais, no fundo, nas várias unidades de saúde que temos disponíveis. O que o Campos pretende é identificar um problema, ou seja, o problema tem a ver com que modelo de cuidados oferecer à população portuguesa daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. E sendo um centro académico que tem a responsabilidade de gerar ciência, ou seja, gerar conhecimento. Portanto, o que nos propomos fazer é prestar cuidados de saúde de qualidade à população de Torres Vedras e, em simultâneo, iniciar um processo de geração de conhecimento que permita não só fazer melhor no campus, mas gerar conhecimento para que outros façam melhor. O que é que o campus vai ter? O campus, no fundo, é um local que vai ter uma unidade de saúde familiar, aquilo que vulgarmente se chama um centro de saúde, vai ter uma unidade hospitalar muito vocacionada para doenças relevantes, que são doenças frequentes e que têm impacto do ponto de vista de saúde pública. Que doenças são doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, nomeadamente doenças neurodegenerativas, e doenças que têm a ver com o movimento, com doenças osteoarticulares, doenças reumatológicas, no fundo são doenças frequentes, e aí vamos, no fundo, desenvolver modelos de cuidados de saúde, no fundo, a esse tipo de patologia, e no mesmo espaço ter um centro de investigação clínica, ou seja, um centro onde vamos gerar conhecimento, ter um centro de investigação tecnológica, ou seja, pedir às pessoas das áreas de tecnologia, computação, inteligência artificial, sensores, robótica, para virem para o mesmo espaço físico, no fundo, trabalhar em conjunto. E com isso gerar conhecimento, não só para tratarmos melhor as pessoas da área, no fundo, que abrangemos, mas que esses modelos depois possam ser copiados por outros. Obviamente em Torres Vedras, e no fundo tendo aqui aquilo que nós esperamos, um efeito no fundo, de partilha, não é? Se houver aqui um centro de competência, seguramente não só as pessoas que lá estão a trabalhar, obviamente, terão esse acesso, mas eu acho que tudo o que acontece à sua volta vai ter esse benefício. Portanto, de alguma forma, há aqui zonas de partilha. Qual é que é a dificuldade que nós temos? Se calhar falar de dinossauros é mais atrativo, portanto, é uma forma de ciência, se calhar, mais atrativa e temos que aprender com isso. O marketing e a comunicação, aquilo que estamos a fazer é importante, sim. Se as pessoas não souberem o que estamos a fazer, não conseguimos arranjar, inclusive, financiamentos, não é? Não conseguimos, inclusive, arranjar quem aposta em nós e, no fundo, aposte numa ideia e a torne possível. E, portanto, é curioso como é que áreas diferentes podem ter, no fundo, ter zonas de partilha. E ciência é isto. A ciência é método experimental. Mesmo em medicina há muitas coisas que acontecem que não têm nenhum suporte científico e, no fundo, a própria cultura, a literacia em ciência é fundamental, quer para áreas mais físicas, quer para áreas mais humanas, mais de conhecimento médico. Muito bem. Pode falar-nos também do conceito de One Health, ou Uma Só Saúde, e a sua relação com este projeto e o nosso território?
One Health é um conceito que nós de alguma forma estamos a aproveitar, não é novo. Eu diria que há aqui, digamos, também algum oportunismo nosso de associar esse conceito agora ao campus, mas obviamente não é um conceito novo. E mesmo do ponto de vista, eu diria, de conceito, obviamente tirando o nome, One Health, no fundo, saúde global, saúde planetária, é algo que as pessoas, mesmo o cidadão comum que vive no campo, tem noção. No fundo é saúde humana, saúde animal e, no fundo, saúde global, saúde paisagística, no fundo, saúde ambiental. No fundo, é esta fusão. No fundo, é trazer os conhecimentos da medicina veterinária para a saúde humana, trazer os conhecimentos da saúde, no fundo, ambiental para a saúde humana, e sabemos quanto, ainda hoje discutimos, as alterações climáticas têm importância, inclusive na nossa saúde. E, no fundo, é apenas tentar integrar tudo isto. Porque é que Torres Vedras, eu diria, é uma área modular para que este conceito seja implementado? Basta conhecer Torres Vedras. Não é? Torres Vedras tem vinhas dentro do perímetro urbano. Do sítio onde eu estou a fazer consultas, eu olho para a cidade e vejo, no fundo, tem vinhas. É notável. Não é? A gente vê as placas que dizem Torres Vedras e as vinhas ficam para dentro das placas. Não há muitas cidades que tenham vinhas, não é vinhas tipo jardim, que também temos. São vinhas reais, cultivadas para produção agrícola. Portanto, tem este contexto. Depois, a parte humana. Assim, é engraçado, quando nós vivemos fora do país e depois voltamos e somos daqui, percebemos que estas gentes são muito especiais, não é? O comportamento mesmo nosso, eu sou torriense, é um comportamento, eu diria que tem componentes de ruralidade, sim. Nós vamos ao mesmo café, as pessoas socorrem-se das mesmas pessoas, vão indo ao mesmo médico, vamos tomar café a Santa Cruz ao domingo. Portanto, há um componente que eu diria que não é muito urbano, que é mais de um contexto mais rural, sim. E depois tem um peso hortofrutícola enorme, não é? Somos dos conceitos do país que tem o maior peso do ponto de vista de produção hortofrutícola, o que é bom, não é? Porque gera alimentos e gera riqueza, mas tem alguns riscos. Uma das coisas que se discute hoje é se a exposição a, no fundo, produtos tóxicos, herbicidas, inseticidas, possam de facto ser um fator de risco para algumas das doenças que eu mencionei, nomeadamente doenças neurodegenerativas. Ou seja, nós estamos num sítio ideal, inclusive para gerar conhecimento que possa responder a dúvidas, que são dúvidas de toda uma população, são dúvidas globais, são dúvidas da humanidade em relação a muitas destas doenças, por razões naturais, não é? Porque somos assim, porque Torres Vedras naturalmente tem estas circunstâncias. Portanto, aquilo que nós temos planeado é que todas as pessoas que venham a ser seguidas no campus, se assim o aceitarem, no fundo se constituam como um grupo de estudo e venham a ser seguidas ao longo dos próximos anos, por forma a nós termos dados de saúde humana, no fundo dados clínicos das pessoas, e em paralelo termos registros de dados de saúde ambiental, e obviamente temos institutos no país que nos podem ajudar a coletar esses dados, termos dados de saúde animal, de saúde veterinária, aviária, no fundo, mesmo temos muitos animais a serem, no fundo, produzidos também nesta região, podermos seguir estas pessoas ao longo dos anos e daqui a alguns anos podermos dar resposta a algumas destas dúvidas. Portanto, é um conceito, eu diria que já não é totalmente novo, agora que nós temos condições exemplares para, se o fizermos bem, podermos gerar conhecimento científico que venha a responder a algumas das dúvidas que são dúvidas não do conceito de Torres Vedras, não do país, dúvidas globais nesta área, sim. E, portanto, é um bocadinho essa a visão que temos também para o campus. Exato. Dr. Bruno, aquilo que estávamos a dizer da paleontologia e do estudo ser pertinente aqui para a época contemporânea também vai um bocadinho encaixar aqui neste conceito do One Health e que está tudo interligado. Sim, também sim, dá o seu contributo neste aspecto. Não é? Sim, sem dúvida. Eu, por acaso, eu tenho, não é bem dentro da paleontologia, não é muito a minha área, mas, por exemplo, o quão está a ser a histologia utilizada para detectar, por exemplo, as origens da osteoporose, em termos evolutivos. Porque existe osteoporose patológica, existe osteoporose não patológica. As pessoas, a osteoporose é automaticamente uma doença. Nem toda a osteoporose é o resultado de uma doença, de uma descompensação do próprio metabolismo e da relação entre a reabsorção e deposição do osso. Muitos animais têm osteoporose porque eles têm uma adaptação secundária ao meio aquático. Mas porquê que a osteoporose é tão impactante na história da evolução humana e não afeta tanto outros grupos
de animais. Existem colegas que se dedicam a estudar essas relações. Portanto, lá está, a interligação da ciência. Às vezes a ciência no geral toca-se muito mais do que aquilo que as pessoas pensam. Nós hoje em dia, se fazemos um micro-CT scan para razões de saúde pública ou de saúde, não é? Nós utilizamos para tentar descobrir um pouco sobre o passado. Aplica-se também à cultura e à arte, na arqueologia. Mas quem produziu essas máquinas, não é? Foram pessoas que trabalhavam em física. E se calhar descobriram, por acidente, que ao construir uma máquina aquilo que se calhar pensada para ser utilizado uma coisa completamente diferente, hoje em dia torna-se um equipamento fundamental na saúde, fundamental nas ciências ou na paleontologia, por exemplo. Os naturalistas tendiam, que é o tipo de ciência que se fazia no século XVIII, século XIX, que é espetacular. Basta quem tiver um bocadinho de interesse ver como é que eles faziam as coisas. Às vezes nós abrimos um livro de anatomia produzido no século XVII, no século XVIII ou no século XIX e ficamos parvos com a qualidade das imagens, são muitas vezes melhores que a fotografia. Mas eles não... A dificuldade, reparem, a dificuldade que eles tinham de comunicar entre eles quando queriam produzir era reduzidíssima, porque se está um na Inglaterra e o outro está na África do Sul, quer dizer, para a comunicação para chegar, nós hoje em dia temos tudo muito mais facilitado, não é? Isto permite também que as ciências falem entre si. Quando digo as ciências, digo os investigadores. Já não se vê aquilo que se via se calhar há 30 anos, que era quase cada um na sua casinha. É engraçado. Neste momento, nos últimos artigos que temos escrito têm sido publicados, nós temos a gente dentro do artigo, temos um físico porque ajustou, calibrou a máquina para que nós conseguíssemos, por exemplo, conseguir reconstruir um fóssil que estava dentro de uma rocha duríssima. As máquinas não conseguiam penetrar e ele conseguiu fazer o ajuste, manipulou a máquina, saiu um paper, pronto, já há mais gente interessada no sistema. Cada vez há mais gente de diversas áreas a contribuírem para o mesmo. Para mim, isso é o melhor neste momento que existe na ciência, padece dos tais problemas. Mas não, é muito curioso que pensamos de forma igual e às vezes a razão para não progredirmos é porque nós discutimos com as pessoas da nossa escola que pensam exatamente da mesma forma que nós. E na medicina há áreas em que tem havido enorme progresso e outras áreas em que estamos bloqueados, e diria a bater com a cabeça na parede há muitos anos. E eu tenho a perfeita noção que ou trazemos pessoas de outras áreas, da física, da filosofia, da sociologia, da paleontologia, essa descrição que fez da perda de densidade óssea, que no fundo pode ter interpretações diferentes em função de lógicas diferentes, pode ser importantíssima, não é? Para desbloquear áreas onde claramente não temos encontrado as soluções, provavelmente porque não convidámos as pessoas certas para virem conversar connosco. E de facto há um risco, e há um risco na academia, há um risco nas áreas onde nós nos dedicamos, na comunicação, não é? No fundo, nós aprendemos com os mesmos que foram treinados da mesma forma que nós, e isso muitas vezes é uma limitação para pensarmos de forma diferente, não é? Sair dentro da caixa e podermos crescer. Portanto, é ótimo que, no fundo, o que está a acontecer, a aplicação à medicina, à paleontologia e outras áreas, que é fundamental. Trazemos pessoas de áreas diferentes a conversarem connosco, porque senão ficamos parados, ficamos bloqueados. Isso acontece na Sociedade de História Natural aqui em Torres Vedras, colaborarem com outras áreas científicas, com outros profissionais, também se vê aqui localmente. Sim, dentro e fora do concelho. Nós, por exemplo, por muito estranho que pareça, nós por exemplo, temos uma relação muito próxima com o Centro de Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto do Instituto Politécnico de Leiria, porque eles estão a desenvolver novas tecnologias de impressão 3D, algumas delas, e eu não me tinha dado conta disto, porque eu queria fazer uma impressão 3D para fazer uma reconstituição de um animal, e estava
2 ou 3 ossos que eram elementares para compreender a evolução daquele grupo. E vi-me dar conta que eles estão a trabalhar em material, sintetizar material que possa ser colocado como prótese nos ossos. Ou seja, quando há fraturas e aquele material acaba, especialmente se acontecer com pessoas jovens, se a partir de uma certa idade isso é mais complicado, mas aquilo é colocado, não serve exclusivamente como prótese, serve para reativar o crescimento do osso e o osso entrelaçar-se novamente, e aquilo acaba por ser depois biodegradável. Isso deu-me uma ideia que eu consiga, quer dizer que eu consigo então criar um modelo 3D, dá um bocado de trabalho, de um osso, de um dinossauro, por exemplo, em vez de estar a vê-lo numa lâmina delgada, num microscópio, com luz polarizada e luz transmitida, quer dizer que eu posso, se calhar, produzi-lo em 3D. E aí consigo ver tão rápido que o animal cresceu ou não. Portanto, tenho hoje em dia, é assim, existe uma máquina que nós metemos um dinossauro bebê, um bloco, tem os ossos no sincrontrão. Portanto, nós estamos a falar aqui dos CT scans médicos ou industriais, que são realmente potentes, mas nós estamos a falar do equipamento que está numa infraestrutura preparada para estudar partículas. Portanto, só a energia que aquilo consome e que tem à sua disposição é muito mais potente que qualquer outra máquina. E eu conseguimos que a máquina fizesse penetrasse no osso e tirasse tipo um core, portanto uma pequena amostra do osso fóssil, para eu poder fazer reconstrução 3D. O problema é o software para fazer isso. Porque nós estamos a falar de um core, o software, e este software que estamos a utilizar, e curiosamente nós só utilizamos software open source. Nós não utilizamos software, os únicos que utilizamos, temos contratos com as empresas e fazemos testes, que é uma coisa que nós fazemos também muito, é testes para empresas que lançam novos produtos e aplicamos na paleontologia, porque a paleontologia é também um nicho de mercado para essas empresas. Portanto, nós temos, e agora a inteligência artificial facilita um pouco, este software já o tem, mas nós temos, e é uma das contribuições que estamos a fazer com a empresa, é uma empresa canadiana, que nós precisamos resolver aqui um problema, porque a anisotropia, que é, portanto, a relação entre a luz e a densidade dos vários materiais, que estão associados, embora seja fóssil, nós temos a estrutura, por exemplo, do colagênio, justamente o colagênio tipo 1, a organização está lá, substituída por minerais. Portanto, nós temos que dizer, sim, olha, isto vai ter que entrar com mais, em termos de inteligência artificial, a máquina tem que perceber o que é o colagênio, o que é o osteão, o que é o canal vascular simples. E, portanto, nós colaboramos no desenvolvimento destas novas coisas, ou aquilo que nós nos podemos ajudar uns aos outros. Depois temos a forma clássica de colaboração. Temos colegas, por exemplo, tem o nosso colega Filipe, nós temos uma rede de investigadores, nem todos estão 100% nessa SHN porque já acabaram os doutoramentos e estão a fazer pós-docs noutros lados, mas aquilo que fazemos muito é realmente esta articulação com outras universidades, com outras, para evitar um bocadinho esta coisa de não estarmos sempre a aprender com os mesmos. O Filipe está neste momento no Instituto Belga de História Natural, nós temos o Ricardo, que está no Instituto Superior Técnico, que é um bocado um louco, porque ele está a fazer uma coisa muito engraçada para comparar com fósseis, que é, ele crê que nós temos um líquido no ouvido, e ele pensa que esse líquido está associado à endotermia, à origem da endotermia. E já publicou um paper na Nature sobre isso. Candidatou-se agora a um projeto daqueles europeus de 3 milhões de euros, ou o que é, só para tentar perceber isso. Portanto, ele pega em aves atuais, faz os CT scans, animais que estão em cativeiro,
Quando eles estão mesmo a definhar e têm que ser eutanasiados, ele vai lá e tira o líquidozinho, ele tem um tempo de vida muito curto, porque um animal se morre, passado pouco tempo, desaparece. Portanto, então, onde é que nós vamos, com o tipo de pessoas que nós vamos colaborando, pronto, agora no técnico vai haver aqui também uma nova levada de uma nova área de investigação relacionada com a paleontologia, e muitos desses alunos vão ter alguma formação aqui. Por exemplo, a nova geração de paleontólogos da Holanda e que estão na Universidade do Utrecht têm sido todos formados aqui em Torres Vedras connosco. Que interessante. Será que nós também podemos dizer que, porque estávamos aqui a falar um bocadinho sobre o território e a produção hortifrutícola, estes vestígios também têm um reflexo na produção agrícola e no terreno em si, no solo, ou não? Eu diria mais que é um pouco o oposto, ou seja, o que caracteriza pela positiva a produção de determinado tipo de produtos tem muito a ver com os sedimentos onde se encontram os dinossauros. Não há uma relação direta entre os dinossauros e os produtos, entre os sedimentos que se depositaram aqui há 150 milhões de anos e alguns mais recentes. Nós podemos olhar, curiosamente, para o território. E quem conhece a geologia do território, eu sei que naquela zona ninguém vai plantar vinha. Nos terrenos do Cretácico não há vinha. Mas é onde estão todas as estufas com a Patrícia Pilar e todas essas grandes empresas, estão todas ali na zona da dos Cunhados. Agora vai abrir uma ali ao pé de São Pedro da Cadeira. Não sei o que é que vão produzir. Mas não há vinha. Porquê? Porque aqueles terrenos não são bons para vinha. A zona onde estão as hortícolas neste momento eram sistemas de rios que depositaram sedimentos a grande velocidade. E os terrenos são muito lixiviados, são muito, eu diria, ácidos. Estranhamente, para produzir não é a melhor coisa. No entanto, conseguem reter umidade, água, de uma forma louca. Por isso é que elas estão lá. Se nós vamos para os terrenos jurássicos, é onde está toda a vinha. Por exemplo, vinha, pomar, o eucalipto está em todo lado. Não, mas esta relação é bastante engraçada. E se nós formos calculizar isto ainda mais, um vinho, provavelmente tem a mesma casta. Se for produzida, por exemplo, aí na zona de São Pedro da Cadeira, vai ter se calhar um sabor diferente se for produzida, por exemplo, no sopé da Serra do Socorro. Não só porque uma questão da temperatura, porque os terrenos são ambos jurássicos, mas um depositou-se no fundo marinho e o outro depositou-se em ambiente terrestre. Sim, nós aqui nos vinhos falamos muito da influência atlântica, não é? Sim. Mas os solos também têm muito a ver com o vinho, por exemplo. Mas é engraçado como é que nós, olhando, e nós paleontólogos, olhamos para o território e estamos sempre engraçado a mancha de retalhos que é o concelho em termos de produção, e nós sabemos qual é a origem, porque é ali que está a ser feita essa... Não é? Exatamente. Dr. João Riquinho Ferreira, estávamos a falar de Torres Vedras ser também mais atrativo para os profissionais de saúde, e para a ciência, o que é que falta a Torres Vedras, ou de que forma é que Torres Vedras se pode preparar para mais profissionais de saúde, para termos um campus de Torres Vedras? O que é que Torres Vedras, ou os empreendedores da região, ou mesmo até o município, pode fazer para ir preparando esse desenvolvimento? Aqui, ao ouvi-lo e nesta nossa conversa, e embora a conversa seja sediada em Torres Vedras, eu acho que aquilo que é óbvio ambos temos um pensamento muito global, não é? No fundo, as nossas parcerias não têm que ser com outras pessoas de Torres Vedras, nem de Lisboa, no fundo são parcerias internacionais. Portanto, o que quer que façamos aqui, e o mundo neste momento não tem fronteiras, tem uma visão global.
não é? Quando se publica na Nature, na National Geographic, é uma coisa de impacto global, não tem nada a ver. Portanto, é ótimo que aconteça também aqui, mas o nosso pensamento tem que ir muito além das fronteiras do concelho ou das fronteiras do país. E eu acho que isso permite responder à sua segunda pergunta, é criarmos polos de excelência aqui. No fundo, é aproveitarmos o conhecimento que existe e torná-lo, no fundo, e optimizá-lo. Não tem nada de complicado. Às vezes é importante não complicar e eu diria, a pergunta é um bocadinho ao contrário. Por que não aqui? Este é um sítio fantástico. Este é um sítio fantástico do ponto de vista da oportunidade de escavar coisas e encontrar coisas engraçadas, não é? Portanto, já aconteceram há uns milhões de anos e agora é ir lá buscá-las. Em relação à área médica, é aproveitar as pessoas de excelência, no fundo, pessoas altamente competentes. Portanto, este país tem uma coisa fantástica, que é as nossas universidades produzem gente altamente qualificada. Na maioria das áreas. O problema é que neste momento estão a ir embora. Estão a ir embora porquê? Porque o mundo é global e, portanto, se as pessoas não têm oportunidades, não têm recursos, se têm oportunidades fora, vão. E é ótimo que vão e é ótimo que façam coisas bem feitas. É bom que depois mantenham a parceria com o país para nós beneficiarmos, mas de facto é isso. O que é que falta? Falta gerar oportunidades. Falta que, dando o exemplo agora do campus, se nós conseguirmos montar aquilo que está pensado, será fantástico. Será excelente. Será seguramente um polo de inovação, um polo gerador de conhecimento, um polo que vai melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados aqui e de forma global, e depois por trás desse virão outros. As pessoas hoje ligam-se também às pessoas. Se houverem pessoas competentes, havendo pessoas competentes numa determinada área, as pessoas vêm da Holanda para cá para serem formadas. Isto aplica-se à paleontologia, como se aplica à medicina, como se aplica a todas as outras áreas. Portanto, estamos a falar de pessoas. Estamos a falar de qualificação. Qual é que é o problema? O problema é que às vezes não há uma visão. Não é? Isto aplica-se a Torres, como se aplica a tudo. É uma questão global do país, não é? Qual é que é a visão deste país? Não é? O que é suposto investirmos? Estamos a falar de tecnologia, que áreas científicas, não é? Que áreas industriais, que visão? Torres Vedras, curiosamente, obviamente não convém que vamos produzir coisas para sítios inóspitos, onde a dificuldade é maior, não é? Portanto, existem as bases para produzir centros altamente qualificados na área da medicina em Torres Vedras, sim. Primeiro porque existem pessoas, não é? Segundo, já existem algumas estruturas de saúde que têm uma qualificação mínima e, portanto, podem ser agentes de outros. E depois porque estamos ao lado, mais do que a meia hora da capital, estamos a 20 minutos do aeroporto. O aeroporto ainda vai ficar naquele sítio durante uns anos. Portanto, não há risco de perdermos estes 20 minutos ao aeroporto, não é? E, portanto, é assim, temos tudo. Agora, é o que eu digo, falta não haver obstáculos, falta que quem tem responsabilidades não obstaculize. Esta minha responsabilidade agora com esta responsabilidade de alguma forma coordenar também a implementação deste campus tem sido mais uma experiência altamente interessante. Por um lado, do enorme potencial que pode acontecer se assim o conseguirmos, mas dos pequenos obstáculos que existem que são perfeitamente destrutivos. O tempo que se perde para resolver coisas de nada e que podem matar um projeto são enormes. Portanto, a energia e a vontade que é preciso gastar, não é, para fazer bem é enorme. Mas esperemos, não é? Esperemos conseguir. Mas o que eu diria, o que é que falta? Falta continuar, falta ganhar um bocadinho de velocidade. Sendo muito concreto, neste momento o projeto de arquitetura está a avançar, vamos ter um projeto muito brevemente, digamos que o modelo de governação do ponto de vista da gestão do que lá vai acontecer, faltam alguns passos, eu diria, regulamentares nacionais serem autorizados para podermos avançar, falta começar, falta depois candidatarmos aos financiamentos que são precisos, públicos e privados, para que aconteça, mas não é impossível. Falta arrancar. É frustrante o tempo que demora cada um dos passos, sim. Por enquanto ainda mantemos a energia. Vamos ver se mantemos a saúde e a energia para continuar neste caminho. Sim, até porque o campus vai ser no antigo Hospital do Barro, não é? E, portanto, aí está um edificado enorme que vai ter que ser adaptado, não é? Portanto, existe um espaço físico, é um espaço físico muito bonito, digamos que todos os torrienses
conhecem e, portanto, até nisso no fundo, é um ato de justiça também em relação àquilo que lá aconteceu. Não é? Aquilo foi um convento, foi um sanatório, foi parte do centro hospitalar. É mais fácil construir de novo, sim. É sempre mais fácil construir de novo, portanto, construir na base de um edifício, mas achamos que há uma lógica, não é? Há um sentido e uma causa que é preciso, apesar de tudo, ser justo. Mais uma vez, brincando um bocadinho numa perspectiva global, eu brinco que quero transformar o Barro, que é um pequeno vale muito bonito, não é? Numa Silicon Valley da saúde, obviamente, sediada em torres, mas não é para torres, é um campus académico que concilia prática de saúde, serviços de saúde e investigação clínica e tecnológica num mesmo espaço, que impacte a região, o país, mas que aquilo que lá vamos produzir seja uma coisa global. É assim, pode ser aqui, pode ser em Roterdão, pode ser em Paris, pode ser... E no meu mundo clínico e científico, assim, o pensamento é um pensamento global, que há aqui uma janela de oportunidade. E, obviamente, sendo torriense, há aqui uma satisfação pessoal de poder ajudar a fazer com que algo renasça num formato bem mais atrativo, sim, não é? Mas pode acontecer aqui como pode acontecer. Se nós não fizermos, outros vão fazer. O que também é uma grande maldade, não é? E às vezes as ideias nós não somos proprietários das ideias, não é? Digamos que há muitos sítios no mundo que conciliem cuidados de saúde primários, cuidados dirigidos a doenças crónicas que têm impacto na saúde global, Instituto de Investigação Tecnológica aplicada à saúde e investigação clínica, não. E, portanto, há aqui uma oportunidade de fazer diferente para melhor. Assim, as estruturas, as pessoas, não é, nos ajudem a levar este projeto a bom porto. Mais uma vez, o conceito de saúde global, One Health, no fundo é uma marca de abertura a outras áreas do conhecimento e da ciência que são fundamentais. É assim, nós virmos a ter em Torres Vedras, neste campus, um registro de dados em que simultaneamente coleta dados de saúde humana, saúde animal e saúde ambiental é algo único, que não existe. Que não existe. E é alguma ideia brilhante? Não, isto é um pensamento muito básico. Portanto, vamos começar. Portanto, ajudem-nos a levar a bom porto. E isto é um convite desde já a que pessoas de outras áreas, obviamente, se juntem, porque os espaços físicos também contam. Eu aqui vou partilhar. Os locais onde nos reunimos são inspiradores, sim. Eu acho que isto é uma coisa, não é? Os sítios, não é? As pessoas, não é? As pessoas motivam-nos, sim. Os espaços físicos também nos motivam, sim. A elegância, não é? E o Barro tem esse fascínio. Eu acho que as reuniões que já lá organizámos, as pessoas, no fundo, sentem-se atraídas, não é? Por uma história, por uma lógica e também pelo espaço, pela envolvência. E, portanto, eu acho que reunimos lá as condições ótimas para fazer coisas, eu diria, inovadoras, mas globais, não é? Globais no sentido de para o mundo e não apenas para a região. Sim, acho que sim. Dr. Bruno, aqui a falar do que é que podemos fazer, os torrenses podem contribuir para a preservação, para o estudo da paleontologia? Sim. O cidadão comum sim. pode contribuir de alguma forma? É uma das coisas interessantes da paleontologia, realmente a possibilidade de poder ser partilhada para a sociedade, é que a sociedade contribua. Nós temos imensas pessoas que vão passear o cão lá arriba, olha, encontrei um fóssil. Mas como é que eu deteto um fóssil? Como é que eu sei que é um fóssil? Eu acho que instintivamente sabe-se. Não em tudo, às vezes aparecem-nos pessoas, eu acho que isto é um cérebro fossilizado. Nós temos de ter a delicadeza e a profundidade, não é? Para dizer, olha, não desmotivar. Para não desmotivar, não. Até, e eu explico, e é fácil perceber porque é que está enganado ou enganada. Por exemplo, existem algumas estruturas sedimentares que têm realmente todas as volutas que realmente parecem um cérebro. Se quisesse pintar aquilo de cinzento e meter numa estante, aquilo passava por um cérebro, uma réplica de um cérebro. É verdade. Mas também já me aconteceu, eu acho que é um cérebro, mas não, por acaso era um coral, porque existem os corais, somente ali na zona, por baixo do Castro de São Bejol, aparecem uns corais bastante curiosos que têm essas ramificações. Não é de toda a ignorância das pessoas. Realmente as formas são aquilo que são.
e assemelham-se, porque o nosso cérebro funciona nesse sentido. Nós queremos ver algo que nos é comum enquanto forma, enquanto somos enganados pelo próprio cérebro. Obviamente, se nós somos umas pessoas mais avisadas com algum treino, sabemos que o cérebro nunca fossiliza. Mas eu disse, nós encontramos um dinossauro, conseguimos reconstruir, modelar o cérebro. Toda a zona frontal do cérebro e a parte do ouvido. Isso temos o vazio, portanto nós fizemos o CT scan e existem marcadas onde é que estavam os nervos a passar e os vasos sanguíneos, estava marcado na calote do cérebro. Isso permitiu-nos reconstruir inclusive o ouvido interno. Mas ele não fossiliza. Há muita gente que, como diz, olha, apanhei este bivalve, e alguém que está ao lado disse, no terreno do meu tio, não sei aonde, também se apanha disso. Então quer dizer que o mar já esteve muito mais alto? Não, isto é que esteve mais baixo. Portanto, há que ter essa sensibilidade. Nós entre 2015 e 2016 fizemos, e não fizemos repetidamente porque depois satura, fica saturado em termos, depois já há cada vez menos pessoas a participar, que era um curso de introdução à paleontologia. E o curso tem questões muito fundamentais, muito básicas, do que é a paleontologia, como é que identificar as principais formas, um pouco sobre a geologia local, explicar que foi aqui que nasceu o Atlântico Norte, o vale ali do Barro, está numa zona, por baixo existem massas de sal, depositadas há 230 milhões de anos, e é o único sítio, um dos primeiros sítios em Portugal em que se encontrou petróleo. Portanto, há crude debaixo desse lindo vale que é modelado pelo que está lá em baixo. Damos todas essas noções. Quando encontram um fóssil, como é que há de proceder? Nós não somos fundamentalistas e dizer às pessoas não colham fósseis, isso não faz sentido nenhum. Temos que explicar às pessoas é que aquilo que está ali, naquele afloramento, se toda a gente for recolher e levar para casa, quando nós queremos levar escolas, e porque aquele sítio tem toda a segurança para levar alunos, para levar escolas, provavelmente a gente vai ter que expor-nos ao perigo, porque já não há nada ali para ver, temos que ir mais profundo arriba. Isso acontecesse muito ali na zona da Praia Azul, em que uma zona que nós levávamos alunos, de repente os fósseis desapareceram, toda a gente ia lá colher os fósseis. E depois obrigávamos a ir para o fundo, para arriba. Felizmente, agora com esta, que foi em 2017, se não estou em erro, com estas obras que fizeram, permitiu todo aquele acesso. É betão, é verdade, mas permite-nos continuar com segurança, levar escolas e ensinar. Ali há males que vêm por bem, porque a gente tem sempre ter este balanço, não é? Mas muitos achados vêm de pessoas que vêm ter connosco. E ficam, e nós convidamos. Mas pessoas sem qualquer conhecimento. Sem qualquer conhecimento. Nós temos, depois vou-lhe dar um exemplo, o Sr. José Joaquim colheu durante 30 anos uma boa parte daquilo que é a coleção, compõe a coleção da Sociedade de História Natural. Ele era um carpinteiro, não é? Mas nós sabemos que há mais pessoas que colheram e têm office em casa e muitos dizem, olha, então levem isto, então se é para mostrar a toda a gente, levem. Há aqueles, eu não quero ficar com isto porque foi o meu pai que apanhou. Há outras até fazemos um modelo 3D, fotogrametria, qualquer coisa, e temos conhecimento disso. Pronto. E pessoas que encaixaram nos terrenos e permitiram-nos intervir nos terrenos. Isso nos miúdos é muito comum, não é? Eu vejo pelos meus filhos, né, que vão à praia, estão lá a brincar e veem uma coisa assim de um aspecto e dizem logo que é uma unha do dinossauro. Sim, depois há aquelas atividades também que se fazem com as crianças aqui no Conselho e que também as convidam a fazer uma escavação, não é? Portanto, aquelas coisas assim mais interessantes para os miúdos mais pequeninos, mas que os despertam também para essa área, não é? Sim, porque nós não podemos não nos aperceber que essas pequenas ações, esse interesse vai ser fundamental para que eles desenvolvam no futuro algo que falta a muita gente
peço desculpa, que é ter capacidade crítica, pensamento crítico. Pensamento crítico numa sociedade é fundamental. Nós vemos hoje em dia extremismos parte a parte, e ele é derivado de uma falta de pensamento crítico. Atrasar projetos fundamentais, como este que o professor estava a referir no Barro, este centro, esta lógica, noutro país, em que as pessoas têm mais pensamento crítico, já estava feito, muito provavelmente. Com os seus atropelos, é verdade, sempre com as questões de financiamento, mas é fundamental, e é fundamental que a futura classe política tenha, no mínimo, pensamento crítico, para ter noção do que é fundamental para o país e o que é acessório. Porque eu vejo muitas vezes discussões ou opções que para mim parece mais o acessório do que propriamente o fundamental. O nosso projeto está atrasadíssimo, mas quer dizer, nós não podemos criar achar que está ao mesmo nível um centro de investigação fundamental em ciência da saúde e o Museu Paleontológico. Porque temos pensamento crítico. Claro. Não é? Mas, não sei. Pois. Sendo justo, não sei. Mas o que está a mencionar é fundamental, que é a literacia científica. Sim, exatamente. É assim, o miúdo que olha com fascínio para um hipotético fóssil, que depois não é um fóssil, mas que tem ali que acha algo, não é? Que aquilo faz pensar, é fantástico. É o mesmo miúdo que vai ter uma apetência para ter um pensamento crítico, cultura científica, que é uma coisa que falta no nosso país em todos os níveis. Portanto, por isso é que eu digo, seja um centro de paleontologia ou um centro de investigação clínica, são importâncias diferentes, e é algo que eu confesso que também fui aprendendo. E de facto o contacto e as experiências que temos, eu diria, hoje valorizo muito mais a cultura mesmo em outras áreas que não sejam as áreas médicas, mesmo para a formação de um médico, do que se calhar há uns anos faria, ou a importância da investigação pré-clínica básica, fundamental, para criar um pensamento científico que depois torne, no fundo, as pessoas melhores profissionais. Eu acho que um médico, não basta saber ver doentes, é o que eu digo, se olhar para as coisas, de facto, com esse pensamento, que é seguramente melhor médico, tem um olhar mais humano para as coisas, portanto é fundamental. Portanto, esta literacia científica que estamos aqui a discutir e que mais uma vez surge destas oportunidades é fundamental. Para todos os interlocutores, dos mais pequenos, há aqueles que têm responsabilidades políticas e que depois podem, no fundo, abrir portas e fazer com que as coisas de facto aconteçam. Sim, estava a pensar nisso também, quando há pouco falou da parte tecnológica do campus, né? Nós aqui em Torres Vedras temos a parte da robótica que é muito desenvolvida nas escolas e são campeões mundiais também, portanto aí também pode ser um caminho. São miúdos, e são miúdos, não é? Exatamente. Mas mais importante do que os miúdos é a importância daqueles professores, não é? A chave, não é? Porque é que acontece aqui? Porque se calhar há professores-chave que no momento certo geram oportunidades. Depois as coisas não são tão complicadas assim, porque depois é preciso desmistificar as coisas, não é? Isto é um professor, não é? Um aluno, os miúdos perceberem que com o conhecimento que têm conseguem fazer aquelas coisas, não é? E depois de facto aquilo funcionar, é fantástico, é uma descoberta brilhante, não é? Mas de facto faltam os professores certos, não para ensinar conhecimento puro e duro, tutorial, mas para ensinar os miúdos a pensar e ganhar autoconfiança e a experimentar e a ver aquilo funcionar. E saber que há possibilidades, não é? Sim, e no fundo isto são conjugações de áreas de conhecimento, não é? Que obviamente é fazer a atividade profissional em que somos treinados, ter um pensamento crítico, é saber ensinar, não é? Obviamente para quem vem da academia tem uma responsabilidade maior, não é? Temos que fazer investigação, temos que produzir ciência, temos que ensinar bem e depois temos que ser competentes nas áreas onde nos formamos, mas no fundo é esta interligação. E eu acho que esta nossa conversa, de facto, espontaneamente deixa isso muito claro. Sem dúvida. Professor Joaquim Ferreira estava a falar também de quando era novo em Torres Vedras, agora saindo aqui um bocadinho da área da ciência, tem assim algum lugar no território que seja assim mais querido para si em Torres Vedras? Eu de facto eu nasci no Hospital da Misericórdia. Ainda era a Santa Casa da Misericórdia que geria o hospital, eram as irmãs que coordenavam o hospital.
E portanto sou um torriense raça pura nesse sentido e sinto-me aqui muito bem. Eu, quando olho para a cidade e quando olho um bocadinho para o meu crescimento aqui, provavelmente o sítio mais importante na minha formação foi a Física de Torres. E mais uma vez, curiosamente, por razões que têm a ver com as pessoas. E eu fiz ginástica desportiva e o meu professor era o mestre Sammer. O mestre Sammer, para quem não conheceu, era de origem alemã, era um alemão, com um comportamento, eu diria, também alemão em alguns aspectos. Portanto, era alguém disciplinador, com um trato engraçado, alguém seco, digamos que não muito afetuoso, mas bastante afetuoso à sua forma. E de facto, nós como povo não devemos muito à disciplina, nem ao rigor, nem de todo. E, portanto, eu diria, numa fase importante da minha vida, durante anos, nós treinávamos 4 horas por dia, todos os dias da semana, exceto ao domingo. Não é? Portanto, a gente terminava a escola, íamos para a física e de facto depois tínhamos contacto com alguém que tinha uma forma de formar pessoas diferente daquilo que era o habitual com que nós convivíamos. Portanto, eu diria, provavelmente, no meu crescimento, é capaz de ter sido o espaço físico mais importante, e tirando, obviamente, os meus pais e a família e os professores ótimos com quem, alguém que se calhar mais influenciou este percurso e que influencia ainda a forma como eu me comporto. Eu sou muito intolerante com a indisciplina, com a falta de rigor, com o desleixo, com coisas que também não ganho muita notoriedade nem simpatia com esse tipo de comportamento, mas é algo que eu abomino mesmo. Eu acho que vem daí, vem um bocadinho desse crescimento também, desse contacto, e portanto se calhar na cidade eu escolheria a física, depois tradicionalmente Santa Cruz, não é? Porque todos crescemos na praia, nas barracas, na cor da barraca e no banheiro, mas se calhar eu escolhia a física como o outro local, digamos, que é emblemático e que me influenciou seguramente no meu comportamento e na forma como eu me comporto ainda hoje. Bruno, faço-lhe a mesma pergunta. É engraçado porque eu acho que todos nós, a uma certa idade, passámos exatamente pelo mesmo, porque eu também andei na ginástica, depois fui mais para a natação, que fiz durante muitos anos na física, e eu, nascido e criado na cidade, eu nasci também no Hospital da Misericórdia e vivia. Portanto, há um corredor dentro da cidade que me é particularmente querido porque foi onde eu brincava quando era miúdo, que era ao pé da Igreja da Graça, onde os meus pais viviam, e depois na rua Conde Tarouca, onde viviam os meus avós. Portanto, há ali Santos Bernardos, que utilizava ali o Largo da Graça. Eu ia jogar à bola ou para o Largo da Graça ou na rua ao lado da Igreja da Graça, portanto a Santos Bernardos. Jogávamos à bola e espera aí que vem um carro. Vinha somente aos fins de semana, vinha de vez em quando. Durante a semana era completamente diferente. Mas como os comportamentos eram diferentes. E os comportamentos eram completamente diferentes. E a exposição ao risco e à estrada. Hoje em dia, com as minhas filhas, seria impensável permitir que fossem fazer algo do género. Mas os tempos realmente eram diferentes e o conceito de risco era, mesmo por parte dos pais, às vezes era um bocadinho diferente, às vezes era um bocadinho excesso de confiança também. Porque realmente as coisas eram muito mais calmas, não é? Na altura. Eu fazia lá aquela zona, eu diria até ali, até à igreja de São Pedro. Eu ainda tenho boas memórias de cheiros e sons, somente nesta altura de Natal, quando se vendiam as castanhas, que antes de vendê-las em frente ali ao Milênio BCP, ao atual Milênio BCP, eram aquelas duas ruas que era o centro de comércio, digamos assim, da cidade. Há outro local que eu tenho muito boas memórias, que eram dos Cucos, as termas dos Cucos. Eu ainda me lembro de elas laborarem, de pouco gás já, mas quando eu digo termas dos Cucos, era com os meus colegas dos escoteiros, muitas vezes, este fim de semana não há atividade dos escoteiros, então vamos passear, íamos, portanto, por trás, passear pela serra, éramos catrais, 11, 12 anos, lá está o conceito de risco. Portanto, há
eu quando penso em lugares da cidade, é realmente aqui este eixo também entre a física, a Conde da Aroca. Eu estava em casa dos meus avós, eu ia à física, estava a 2 passos. Também o centro era esse da cidade, era não é? esse, Não estava não é? tão Portanto, expandido. e principalmente para quem vive ali. Por exemplo, eu sei que vou dizer uma heresia, mas eu não vou ao Carnaval. Não vou ao Carnaval. Porquê? Eu cresci dentro do Carnaval. Eu não pagava bilhete, porque quando eu vivia, estava dentro do Carnaval. Portanto, eu diverti-me imenso no Carnaval até aos meus 16, 17 anos. Mas aquilo era uma coisa normal. Desinteressei-me. Dou o valor que dou, mas desinteressei-me. Há um outro sítio também mais para o litoral, que é Santa Cruz, sem dúvida, mas tenho um particular carinho também em termos de paisagem, porque é uma paisagem que modelou também o meu pensamento e que me levou a desenvolver este interesse também pela geologia e pela paleontologia, se bem que a minha formação até base nem é a geologia, nem a biologia. Que é o Vale da Maceira, ali a praia do Porto Novo e Santa Rita. Adoro a fisiologia, aquele argumento do acidente geológico e do aplanado da praia de Santa Rita. Acho simplesmente delicioso. É sítio obrigatório sempre que vêm colegas estrangeiros o primeiro dia, que chegam, se houver a oportunidade, meus senhores, vamos ver um bocadinho de paisagem e então ver ali o campo, né, dentro do Vale Tifónico, e de repente virarmos e temos o oceano logo ali ao lado. É um excelente cartão de visita para quem vem trabalhar em paleontologia, antes de ver os fósseis. E eles sabem automaticamente porque é que aquilo é especial. Porque há poucos sítios no mundo em que há aquele tipo de acidente geológico tão... É muito interessante porque nós, torrenses, né, que não somos formados nessas áreas científicas, para nós que sempre vivemos aqui, não temos essa noção de que o território é assim tão especial, né? Passamos ali frequentemente, vamos à praia, especial. Depois é muito interessante estar a dizer isso, né? Depois quem nos ouvir também fica a ter essa noção. Pena a piscina do Vimeiro estar desativada. Uma pena. Fazia parte... Sim, da minha juventude. Exatamente, fazia parte no fim de aulas, íamos de bicicleta à piscina do Vimeiro. Eu tenho que ser justo aqui, senão os meus colegas do bairro Vila Morena vão ficar zangados comigo de eu não ter mencionado. Eu quando nasci não vivia na cidade, depois fui viver para o bairro Vila Morena. E portanto faz parte, digamos que as brincadeiras no bairro, que era bairro Salazar, depois passou ao bairro Vila Morena, mudou de nome pelas razões históricas que sabemos, mas de facto o bairro Vila Morena fazia parte e não fazíamos competições da rua de cima com a rua de baixo. E era uma... E nós éramos com a praceta de cima e a praceta de baixo. E a rua Conde da Aroca. Eu andei no Externato Académico de Torriense. Eu também. Com a Dona Maria, com a professora Maria José. Portanto, andamos... A primária foi no Externato Académico de Torriense, que ainda era só rapazes. Portanto, o mundo... Sim, o nosso era só... O mundo mudou, mas de facto, o brincarmos na rua era um privilégio enorme, não é? E os miúdos agora são protegidos de uma forma que se calhar excessiva, mas também não sabemos muito bem as consequências que tem essa super proteção do ponto de vista de autoconfiança, do ponto de vista do próprio crescimento. Agora criam-se programas para os levar a brincar na rua, não é? Portanto, é quase ir ao jardim zoológico, não é? Sim, mas de facto o mundo mudou e a cidade também mudou imenso. Sim. Nós temos por hábito terminar aqui os episódios de podcast pedindo aos nossos convidados que terminem a frase Torres Vedras é. Portanto, professor Joaquim Ferreira, Torres Vedras é... Eu podia ser o segundo, ganhava aqui uns segundos. Não sei, eu que quiser. Não. Acho que às vezes espontaneamente é quando sei. Torres Vedras é uma pergunta. Torres Vedras é uma terra de oportunidades. Eu acho que é uma terra de enormes oportunidades. Assim, os torrienses e quem vem para cá saibam aproveitar. Mas sim, acho que o termo que eu se calhar escolheria isso. É uma terra de enormes oportunidades. Que bom. Acho que Torres Vedras é maravilhosa. Desde as pessoas ao próprio território. Acredito piamente que vai ter um grande futuro.
lá está, se conseguimos concretizar projetos que são âncora e estruturais para o futuro e do próprio território. Não basta ser um território maravilhoso, há que saber tratá-lo bem e fazer dele um ponto de elevado interesse para o conhecimento e para a transmissão de conhecimento. Obrigada, queria agradecer uma vez mais a vossa presença e partilhas tão interessantes. Obrigada. Muito obrigado.